E caso você queira, você pode assistir também às nossas aulas no nosso canal do YouTube. Anote também youtube.com/CEAR Escola de Profetas. Se inscreva para receber notificações dos novos vídeos. E nós estamos então na série de Esdras, o livro de Esdras e obviamente o grande sacerdote Esdras. E o tema de hoje é reconstrução do templo. Bom, para nós falarmos a respeito da reconstrução do templo, nós temos que primeiro nos nortearmos a respeito do tempo, período que foi reconstruído o templo, para que a gente possa até se posicionar e entender primeiro que quando é dado o primeiro retorno, Esdras não está participando, tá bom? Então vamos ver aí, você pode ver aí, eu vou deixar essa imagem para você me acompanhar. Então, o primeiro retorno, vamos dizer assim, de Jerusalém, porque vão acontecer dois, é o retorno de 50 mil judeus de 2 milhões e meio que habitavam ali na região da Mesopotâmia. Então eles vão ali debaixo do domínio de um homem chamado Zorobabel, e depois também vamos falar mais detalhadamente a respeito dele. E o período é do primeiro ano de Ciro ao 6º ano de Dario. Então um período mais ou menos de 20 anos, que é a reconstrução e inauguração do templo. Então o foco, como nós falamos, reconstrução do templo e não de suas casas. Então a reconstrução, ela vai começar pelo altar. Então o mais importante não eram as casas deles, né? Porque eles buscavam muito as casas. Até para nós entendermos um pouquinho, eu queria por aí, veja essa imagem da nossa timeline desse período, que é muito importante a gente ter a noção de tempo. Então, quando eles chegam em Jerusalém, eles chegam e já estão habitando ali um grande contingente de povos estrangeiros chamados samaritanos. Então eles já estão morando lá, já estavam há muito tempo. Em 723 a.C., que houve, vamos dizer assim, a destruição das 10 tribos do norte de Israel, e eles foram espalhados pelo mundo. E no lugar de Israel, as tribos do norte, foram colocados povos estrangeiros. Então eles vieram, foram colocados ali. Então, esse período que eles chegaram, mais ou menos 723, nós estamos falando 586. Então veja quanto tempo que os samaritanos ficaram construindo, morando, dominando o lugar. A hora que os judeus chegaram para reconstruir, já tinham passado praticamente 150 anos, 160 anos, vamos dizer aí. Então eles já estavam estabelecidos. E aí os judeus chegam para reconstruir o templo e começam a olhar. Aí vê as casas dos samaritanos, bonitas, tudo certinho. Poxa, depois de 150 anos edificando, não tem dúvida que estavam lá. Aí começa um processo terrível. Por quê? Porque os samaritanos, eles, depois eu dou uma descrição até mais detalhada, eles, entre aspas, cultuavam a Deus, mas da maneira deles, misturavam com a idolatria que eles tinham dos seus povos, né, das suas nações. Então eles tinham uma aparência de serem como homens que buscavam a Deus, mas a essência não era. E eles estavam mais envolvidos, estavam ali muito bem melhor de vida. E quando os judeus chegaram para reconstruir o templo, eles começaram a priorizar as suas próprias casas. Deixaram de lado a casa do Senhor, priorizaram as suas casas. Dessa maneira, esses homens chamados samaritanos se potencializaram e mandaram parar a construção do templo. Então vejam, o que é importante em tudo isso é o que eu falei sobre essa prioridade. Primeiro a casa do Senhor, depois a nossa casa. Isso é um propósito muito importante para nós. Vamos ver também Esdras capítulo 2, versículo 61, que diz assim: também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam.
pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com urim e com tumim. Então, como eu estava falando, e você viu ali naquele painel, a prioridade é o mundo espiritual. Então, quando eu falei também, os samaritanos já estavam estabelecidos há mais de 150 anos, imagine a malignidade espiritualmente que havia naquele lugar. O domínio espiritual de um povo que misturava idolatria com o culto a Deus de uma forma totalmente condenável. Depois dou mais detalhes para vocês. Mas vejam que havia necessidade de chegarem ali, foram enviados sacerdotes, homens muito bem preparados. Mas o zelo que eles tinham era tão grande que eles não permitiram que fossem sacerdotes recebidos para fazer ali as oferendas, os sacrifícios, as ofertas, se não fossem da linhagem e confirmado que eram de uma linhagem vinda desde Arão. Então, o entendimento e a visão do sagrado foi muito importante nesse período, porque às vezes a gente perde de vista. Então nós vivemos num tempo em que existem pessoas aí que falam da ultra graça, da hiper graça, da super graça. Olha, eu estou pecando, mas os meus pecados já estão sendo tirados a consequência, porque a graça superabundou. Mas a Bíblia fala também que se superabundou o pecado, a graça, nós não vamos continuar no pecado para que haja o quê? O comprometimento das trevas, porque quando nós pecamos, você pode até ter o perdão do Senhor, mas não se esqueça, pecado alimenta e habilita demônios. Então, a visão era tão séria a respeito de santidade, que veio alguém que era da família de alguém que conviveu muito tempo com o rei Davi. Então ali daquela linhagem sacerdotal, fala a respeito de um homem chamado Barzilai, que uma filha dele se casou com um sacerdote, aliás, mas não constava na linhagem, eles tinham as crônicas, que eles eram verdadeiramente dessa linhagem que vinha de Arão. Então, mesmo sendo Barzilai, o homem que ajudou muito Davi, o rei Davi, num momento difícil, momento que ele estava sendo perseguido, momento que ele não tinha alternativa, que estava num deserto, que o seu filho queria matá-lo, um momento terrível para Davi, e Barzilai foi o que o abençoou e o honrou muito. Mas nós não podemos falar só de mérito. Então, as pessoas muitas vezes elas têm a ótica da meritocracia. Por aquilo que eu fiz, eu vou viver. Amém. Deus recompensa, Deus galardoa aqueles que buscam com fé. Mas nós não podemos viver de um passado, correto? Nós temos que ter santificação. Então, como estávamos chegando agora, naquele momento, ali em Jerusalém, o local comprometido com as trevas, estava ali contaminado por toda idolatria, pelo paganismo, e tinham ali os samaritanos. Então imagine se não fosse feita uma seleção adequada, o que poderia acontecer. Aí diz, o que poderia acontecer? O que vai acontecer? Eles vão se misturar e a contaminação vai começar a acontecer. O templo, tudo bem, vai ser reconstruído. Há uma paralisação que é feita no templo, nós vamos também falar um pouquinho detalhadamente sobre isso, mas daí para frente vai começar o que nós chamamos a estrangeirice. Então o povo que veio para reconstruir Jerusalém vai começar a se casar com samaritanos, com estrangeiros, e vai começar a contaminação que era necessário impedir. Veja que ali quando fala de que eles não poderiam, que não poderiam usar o urim e o tumim. Bispo, o que é urim e tumim? Que coisa é essa? Então, no peitoral do sumo sacerdote havia como uma bolsa, e dentro dessa bolsa tinham ou duas pedras ou uma pedra que tinha de um lado o urim e outro lado o tumim, ou duas pedras. Mas você pode ver aí na imagem, inclusive,
é tido como uma pedra branca e uma outra de cor preta. Aí na ilustração, um era o urim e o outro o tumim. Era como um sim e um não. Então, quando era para ver uma resposta que procedesse de Deus a respeito